Olá, YouTube! Então, meu nome é Natanael Lucas, eu acho que vocês me viram pelos meus shorts, né? Eu faço shorts de curiosidade e tudo mais, mas hoje eu vim falar um pouco sobre minha vida pessoal, minhas experiências com o ADS. Eu acabei entrando numa faculdade federal aqui do Rio Grande do Norte, de Análise e Desenvolvimento de Sistema, e hoje fazem 4 meses que eu estou prestando esse curso, né? Estou cursando ele. E vou contar um pouco aqui da minha experiência para vocês que querem entrar também na área e estão querendo buscar isso. E vou contar um pouco. Esse vídeo aqui vai ser totalmente sem filtro, sem edição, sem corte. Então vai ser mais ou menos uma conversa entre a gente. Então vamos lá. Eu sempre tive o sonho de ser programador e isso ficou muito mais forte quando eu entrei num curso de técnico em rede de computadores. Então a ADS foi onde eu me encontrei, né? Porque eu queria algo prático e que fosse direto ao ponto, onde CIT não ia me levar para esse ponto, não ia me levar para isso. E também engenharia de software, eu achava bem interessante, mas aqui na minha região não tem, só seria pago ou EAD e eu não tinha computador. E a ADS foi a única solução. Então eu consegui entrar. E meu curso é em um canto totalmente diferente, é dentro de uma instituição que é feito para cursos agrícolas, né? Então tem muitas plantas, animais lá dentro e só o meu curso de tecnologia lá dentro. E é algo bem interessante porque você descobre tais áreas e para onde a gente pode se encaminhar, porque antes de entrar nesse curso de ADS, eu tinha uma visão muito curta sobre o que era ser um programador. Porque quando eu entrei lá, eu achava que programar era só aquele ponto. E não, você pode ter várias áreas para você ir em programação. Por exemplo, eu estava vendo que aqui na minha região, teve até uma palestra lá sobre, que aqui na minha região não tem tipo, uns satélites bem configurados, entende? Ou seja, não sabe muito bem, não é muito assertivo a parte de quando vai chover ou qual a temperatura. E isso é porque falta um software que faça aquilo. Então eu era totalmente lesado, eu era totalmente quadrado em relação a isso. E em ADS, isso me abriu minha mente, né? Porque tem várias áreas para ir. Eu posso mexer com metodologia, programando. Então eu posso tirar fotos de uma planta e o meu software mapear ela todinha para dizer qual problema tem. Ou seja, você pode fazer amizades pode fazer networking, né, que chama, com donos de fazendas e você ir para essas áreas agrícolas se você já tem um chamado para isso. Então é algo bastante interessante, foi o que abriu minha mente, né? Eu tinha uma visão totalmente curta sobre programação e hoje em dia eu tenho bastante noção sobre. Então, vou falar um pouco, né, sobre como eu entrei. Eu achava que eu era só chegar e programar e não, né? Tem a lógica de programação que, se você está pretendendo entrar, cara, já começa a olhar um pouco sobre lógica de programação, é bastante interessante, porque sem ela você não tem como programar, simplesmente assim. Eu comecei lá na linguagem, minha professora mandou a gente começar para ter uma base sólida sobre C++. C++, a gente começou em C++ para pegar a base, né, dos códigos, porque em C++ foi ela que estruturou o Java, foi ela que estruturou várias outras linguagens, então C++ é uma grande base assim para você se basear, mas projetos em C++ hoje em dia e vagas de emprego estão bastante escassas, então não é uma área que você pode escalar, né? É bom para você pegar só a lógica de programação, mas também só isso, não tem como você escalonar muito. Hoje em dia quem está em alta é o Python, né? Que está fazendo bastante avanço com as IAs. Sim, mas um tópico sobre as IAs, né? Então, cara, a IA, você precisa ter ela como uma grande aliada. Por quê? Por que eu falo isso? Porque o nível júnior hoje em dia, a IA já faz. Não faz com excelência, ou seja, não faz com uma mente humana realmente pensante, mas o esqueleto e o básico, coisas triviais assim, a IA já domina completamente. Então, o que eu aconselho vocês que estão entrando nessa área, ou querem ou pretendem ir algum dia, é de vocês focarem bastante em ter a IA como aliada, certo? Mas, detalhe, não tenha ela para substituir o que você vai fazer. Literalmente como um aliado, uma ferramenta.
Porque daqui para frente, as empresas com certeza vão pedir para vocês terem conhecimento sobre IA avançado, básico, né? Consequentemente, avançados daqui a um tempo. E vocês vão precisar dominar ela, porque realmente é algo que ajuda bastante no dia a dia. Códigos que levavam 3 horas para ser executados, hoje em dia levam 1 hora, 1 hora e 20 no máximo. Então, reduz bastante. E, consequentemente, né, os donos das empresas estão reduzindo seus funcionários por conta da IA, porque um só funcionário lida com várias outras tarefas em pouco tempo. Então, já comecem a pensar nisso. Uma área bem promissora da tecnologia é IA, e, consequentemente, com o avanço da IA, outra área surgiu, né, que é a parte de cibersegurança. A cibersegurança está bastante em alta porque as IAs elas vieram e dominaram nessa área, por conta que hoje em dia tem várias fotos fake, tem vários vídeos fakes, tá muito mais fácil de você hackear algum sistema, e a cibersegurança está bem alta. E para a cibersegurança eu tenho uma dica bastante importante para vocês em cibersegurança. Vocês que estão pretendendo entrar para ganhar um diploma realmente. Foquem em cursos online, tá? Porque a Lura, deixa eu ver, DIO também dá uns bootcamps legais. Tem várias outras plataformas aí que vocês podem se conectar, porque eu conversando com um professor meu, ele já é sênior na parte de programação embarcada. Então, ele me disse que hoje em dia, cara, você tem que ter muitos desses cursozinhos, sabe? Muitos desses diplominhas pequenos assim de cursos, porque bota você muito na frente de outras pessoas. Teve uns colegas meus da minha faculdade que eles entraram e foram participar de um concurso que era para a Microsoft, e eles não entraram, porque várias outras pessoas tinham esses diplomas, tinham esses mini certificados, né? Então, foquem bastante nesses certificadozinhos, porque as empresas, pelo que eu estava vendo, né? Eu sou totalmente iniciante na área também, mas estudo bastante, assim, para descobrir como é que eu posso entrar no mercado de trabalho. Até hoje ainda não entrei no mercado de trabalho, porque na faculdade só permite estágios a partir de 1 ano, mas eu posso conseguir empregos por fora, mas ainda estou bem no começo ainda, então estou avançando. Estou ainda começando, estou engatinhando ainda nessa parte de programação, mas estou registrando aqui para vocês e ajudando vocês que ainda não iniciaram, né? Você que também já iniciou, que quer ouvir como é que está a visão de iniciante hoje em dia, quiser me dar dicas sobre quais áreas seguir, né? Então, esses certificados são bastante importantes, que botam você muito na frente, né? Porque um dono da empresa, ela não vai querer saber muito o seu diploma, porque sabe que a faculdade, ela abrange uma gama de coisas, abrange muita coisa. E os diplomas não, né? Esses certificadozinhos não, é algo específico, ou seja, se você está programando inteligência artificial em Java, você tem aquele certificado, então é aquilo que você sabe fazer, é aquilo que você sabe executar. É programação em IA, usando Java, usando Python, que está bastante requisitado hoje em dia. Outra fala, né, o Python. Cara, o Python, por mais que talvez seja algo passageiro, né, mas ele está avançando bastante para ser uma IA consolidada, porque a maioria das IAs hoje em dia usam Python, né? A maioria das pessoas usam Python no back-end. Então, se você quiser focar um pouco no Python, mas um cuidado com o Python, porque ele é fracamente tipado. Então, tipo assim, você tem que ter muita noção do que você está fazendo. Porque, um exemplo em C++, um exemplo simples de iniciante, de primeira semana, vamos lá. Você vai declarar uma variável inteira. Você vai lá, declara inteiro e o número, certo? Mas no Python já não é assim, entendeu? Você já bota o número direto, 5, e inicializa. Então, você não vai ter uma base muito sólida para mexer em outras linguagens, como o Java, que é muito mais complicado, que é fortemente tipada o Java. Então, você tem que ter já essa noção de mercado. Então, se você for para entrar no Python, primeiro pega uma base bem consolidada ali de noções de algoritmos, foque bastante em algoritmos, foque bastante em lógica de programação. Ou seja, pega uma linguagem, o C++ é uma ótima linguagem para você ter uma base bem sólida mesmo.
e depois você vai para outra linguagem fracamente tipada, como o Python, e você pode ir para uma fortemente como o Java, que não falta mercado de trabalho. O Java é bastante complicado porque é uma linguagem com muitas... Você precisa de muita sintaxe, né? Então tem muita coisa para você atribuir uma coisa simples como um número inteiro. Porém, quando você domina ela, cara, você não falta mercado de trabalho. Porque eu pesquisando aqui algumas vagas de emprego, a maioria pede Java, então... E é muito bem paga, bem remunerada, comparada a outras. E outra coisa, né, que você acha que vai ficar milionário programando, cara, não entre nessa ilusão, porque eu tenho colegas meus que entraram em estágios pagando R$ 700, R$ 500, então vocês não podem entrar nessa visão. Foquem em se aprimorar ao máximo, porque não existe área que paga pouco, existe profissional que não se esforça bastante. Então você foque em se aprimorar mais e mais, cara, nessa área. Porque quanto melhor você estiver na sua linguagem, no que você é especialista, cara, mais bem pago você vai ser. Isso é pra tudo. Então, não foque no quanto você vai receber agora, foque no seu conhecimento, foque em cursos online, foque em se desenvolver ao máximo. Dominar a IA é algo extremamente importante hoje em dia. Então foque em se especializar ao máximo naquilo, para você, lá na frente, você ter a sua recompensa, né, que é o seu salário gigantesco. E, cara, nem sempre o valor, cara, paga tudo. Eu tenho um testemunho de uma professora minha que, cara, ela trabalhava numa empresa de cibersegurança, ela fazia parte de segurança, né, criava softwares, ela mesma atacava os seus softwares para ver quais as falhas do seu sistema. Então era bastante... E era dentro de um banco multinacional, então era algo realmente muito importante que derivava muita responsabilidade. E, cara, ela largou esse emprego, acho que ela ganhava mais ou menos uns 40 mil a 50 mil reais, e ela largou isso para seguir a área de professora na Universidade Federal. Obviamente não ganha nem um pouco, né, assim, mas com certeza ganha metade disso, ou menos. E porque, cara, é muita cobrança, gente. Finais de semana, as pessoas ligando, você não tem um descanso porque o seu sistema deu errado. Então é algo que nem sempre vale a pena o dinheiro. O dinheiro é muito bom para a gente ter uma vida rentável, uma vida boa, mas nem sempre é tudo na nossa vida, né? Então, foque no seu conhecimento. Se você quer ter algo bastante rentável no futuro, foque no seu conhecimento de agora, que eu garanto para vocês que não vai ser falho. Então era isso que eu queria conversar um pouco sobre vocês. Sobre se vocês que estão querendo entrar em ADS hoje em dia, é uma área muito boa, vai abrir bastante a mente de vocês, porém nem todos são flores, né? Vocês vão ter que estudar sistemas operacionais, que é chato, eu não gostei. Fundamentos da computação, como um computador vê um dado. Cara, é um assunto extremamente extenso, é bem chatinho de também querer aprender, tá lá, sabe? Tipo assim, não é difícil, mas, sabe, não dá motivação de você querer assistir aula. Mas garanto a vocês que vocês vão gostar muito da área de análise de desenvolvimento de sistema. Nem tudo são flores, né? Se vocês tiverem uma faculdade de engenharia de software, garanto que é melhor para vocês entrarem, porque é algo bastante mais avançado do que a ADS. A ADS é para quem querendo entrar mesmo no mercado de trabalho mais rápido e sabe o que quer da vida. A engenharia de software vai abranger várias coisas, inclusive a própria engenharia. Você vai ter que pagar matérias de engenharia, muita matemática. Se você não gosta de matemática, a ADS é muito bom, porque você não vai ver muita matemática, no máximo 1 ou 2 matérias de matemática e acabou. Às vezes nem vê. Então é algo bastante interessante. Se você gosta de estatística, a ADS também é uma boa área para você. Cara, então é isso que eu tenho para falar para vocês. Então dei uma noção aqui de mundo para vocês sobre a ADS um pouco. E é isso, gente. Não vá achando que o mundo é flores, não vá achando que você vai conseguir tudo de um dia para o outro, porque não vai. E uma dica aqui para vocês, cara, estudem Python, tá? Eu falei assim do Python, mas, cara, ela é um avanço muito importante. E é uma linguagem que não é tão tipada, então é mais fácil de você aprender sobre ela. Entende? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Foquem em IA, estudem um pouco de Python, Java. Se você gosta de back-end, parte por trás, né, das coisas.
Então é isso, gente. Eu tenho pra falar pra vocês. Até a próxima. Obrigado por estar aqui.